Fala pessoal, hoje eu estou aqui com mais uma lenda viva da informática brasileira, meu amigo Laércio Vasconcelos. Olá, tudo Gabriel. Bem, Sim, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Poxa, enorme. Poxa, na verdade, a primeira pessoa que eu pensei em chamar ao ter essa ideia de podcast foi o Laércio. E porque o Laércio tem muita importância na minha vida profissional por dois motivos que eu vou explicar, fazer uma introdução um pouco mais longa do que o usual, dada a importância desse monstro sagrado aí da informática brasileira. A primeira é o seguinte, o Laércio foi o primeiro autor nacional de hardware, né? Assim, com livros bem editados, livros formais, etc. Porque antes o que tinha era muita apostila, muita informação desencontrada, numa época que não tinha internet, né? E o Laércio foi o primeiro autor que abriu esse caminho, então, por causa disso, eu pude estudar. Quando eu migrei do Apple II, a minha carreira de informática, eu comecei com o TK-85, né, ZX81, depois migrei para o Apple II, e na hora que eu comecei a trabalhar e o Apple II já estava saindo do mercado, eu tive que me atualizar para o padrão PC. E para o padrão PC no Brasil tinha um ou outro livro sobre PC XT, não tinha nada sobre 286, 386, etc. E encontrei a apostila, antes de ser livro, a apostila do Laércio Vasconcelos, vai falar sobre isso, né, e a partir daí que eu me atualizei e comecei a dar aula, etc., antes de lançar livro, etc. E o segundo motivo foi justamente esse, que ele abriu o mercado para outros autores poderem publicar, né? Eu recebi, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu recebi das maiores editoras do Brasil a mesma resposta: a gente não publica nada de hardware porque hardware não vende. E eu felizmente provei que eles estavam errados. Vende sim, o problema é que eles pegavam livros americanos, que era uma realidade completamente diferente do Brasil. Traduzia, cada tradução horrorosa. Traduções muito mal feitas e de uma realidade diferente, porque nos Estados Unidos os computadores eram de marca, eram montados, e aqui, eram de marcas, eram fechados, e aqui a gente tinha os computadores montados por causa da reserva de mercado. Sim. Então era uma realidade completamente diferente, né? Por isso que não vendia, né? Eles pegavam, traduziam, às vezes pegavam um livro, por exemplo, a Bíblia do Hardware, do Win L. Rocha, a editora dividiu em 2 volumes, aí fala, não, dividiu em 2 volumes que era muito grande, um volume vendeu, o outro não vendeu. Mas claro, você está desmembrando. Todo livro, quando você põe volume 1, volume 2, o volume 1 vende mais. Não tem jeito, né? Então, se não existisse Laércio Vasconcelos, não ia existir Clube do Hardware, não existiam meus livros, enfim, uma série de coisas que a gente vai conversar, vai ser um papo aí de primeiríssima linha. Mas isso, Gabriel, é a missão do professor. O professor, ele só quer ensinar. E ele quer que outros aprendam e continuem ensinando. Esse que é o ponto, né? Não importa qual seja o assunto. Se é informática, se é matemática, se é engenharia. Né? Aqui na semana passada veio o Alfredo Júnior, que é uma geração depois da nossa. E eu falei isso, tipo, a mídia mudou para o negócio de YouTube, não sei o que, e eu realmente... Na hora eu falei assim, não vou acompanhar isso porque é um moving target, como se diz em inglês, né? Cada hora muda a mídia, etc. Eu sou bom em livro, sou bom de escrever, sou bom de dar aula, mas esse negócio de YouTube pra mim, eu falei, não, tá na hora de passar o bastão. Então a felicidade que a gente tem é ver que outra pessoa continuou lá o trabalho que a gente iniciou, né? E seguiu na mesma filosofia de passar adiante conhecimento, essa coisa toda, né? Laércio, vamos começar. Como é que você começou na área de tecnologia? Quer dizer, foi engenheiro, estudou no IME, aquela coisa toda. Como é que seu primeiro contato com engenharia? Por que engenharia eletrônica? Bom, a engenharia eletrônica que acontece com 15 anos, eu entrei no Colégio Naval. Fiz o concurso, tive boa classificação e comecei a estudar. Eu queria ser oficial de marinha. Depois de um ano, eu fui fazer uma visita ao ITA. Eu conheci uma pessoa, era o tio de uma namorada minha, que estava se formando no ITA. Eu tive lá e achei muito interessante. Depois eu fui lá novamente, fiquei na casa dele, para conhecer aquilo lá, tudo que eles estão fazendo. Eu também visitei a Embraer. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu vou sair da Marinha e vou fazer engenharia, no caso engenharia eletrônica, porque eu fazia aquela eletrônica das revistinhas que você também fez na nossa época, né? Aquela eletrônica saber, né? Que chama isso. Aprendi muito com o Newton Sebraga, que é outro cara que eu quero chamar também para conversar. Eu gostava de fazer radinhos e os circuitos de controle remoto e alarme contra roubo, essas coisas todas, né? Então a gente aprende muito com isso. E depois que eu vi o ITA, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer eletrônica no ITA. Então eu passei o meu segundo ano do Colégio Naval estudando para o ITA.
Quer dizer, Colégio Naval é um bom colégio, dá uma base boa, né? Eu já estava com uma base boa lá e comecei só a pensar em ITA, estudei inglês, que é muito forte na prova, né? E ao final do segundo ano eu fiz um concurso de bolsa, ganhei uma bolsa integral. Poxa, que legal. Para uma turma em ITA. Tinham 2 grandes colégios na época, o Colégio Baiense e o Colégio Impacto, que competiam, né, lá pelas aprovações. Hoje são outros colégios, já mudou tudo. Então eu ganhei uma bolsa no Baiense. O Impacto eu não fui fazer concurso, porque a prova foi no dia da semana e eu estava no Colégio Naval, não podia sair. Na verdade, eu até tentei fugir de lá numa quarta-feira, mas eu amarelei, voltei. Eu vou fazer só Baiense mesmo. Aí eu fiz, inclusive depois eu virei professor do Baiense, né? Depois que eu passei para o IME, nesse meio aí eu desisti do ITA e escolhi fazer o IME, porque é aqui no Rio de Janeiro e tal, né? Pois é. Então eu fiz engenharia eletrônica no IME. Ao terminar, eu fui convidado para continuar trabalhando lá na área de computação e fiquei, né? Formei, emendei lá como engenheiro. Em que ano você se formou? 1983. Então, 83 é o ápice muito tempo. Reserva de mercado, Isso. Coisa tudo fechada. O IBM-PC foi lançado em 1981, né? Inclusive, o meu projeto de fim de curso era um terminal de vídeo gráfico melhor do que o do IBM-PC. Por que melhor? Dá para fazer um negócio melhor, só que o problema é o número de cores e a memória, e sai caro. Por isso que eles não fizeram. As cores do IBM-PC, quem conhece, era 4 cores e uma resolução baixíssima, né? Então eu coloquei mais memória e ficou um negócio muito bom. Depois eu orientei um grupo, né? 2 anos depois. Além de ficar trabalhando, eu também fiquei como professor do IME, né? Eu dei aula 3 anos no IME e orientei um grupo lá também, 2 turmas abaixo, e eles construíram também o terminal gráfico, ficou bem bacana, bem bacana. E fui trabalhar no Exército, com área militar, né? Fazia interfaces de coisa de míssil, coisa de radar, tinha que fazer um radar. Era um computador do tamanho de uma geladeira, então eles fizeram aquilo num chip. Aí eu entrei para lá e tem que fazer uma placa para PC com esse chip aqui. Então, essas coisas todas que a gente fazia, né? Mas aí, depois de um tempo, eu enchi o saco daquilo lá. Eu não quero ficar fazendo isso, porque não tem dinheiro também, sabe? O exército muito duro e tal. Eu não sei como é que anda hoje, tá? Melhorou bastante, né? Mas naquela época era uma tristeza. Você queria fazer os projetos, não tinha dinheiro para comprar coisas básicas, né? De componentes. E então eu resolvi, não, eu vou sair, vou fazer abrir uma firma minha, vou fazer um curso de preparatório para concursos. Mas você não foi para esse caminho, quer dizer, você não chegou a estudar nos Estados Unidos, em San Diego? Eu fui lá numa época, eu passei lá alguns meses por causa de uma situação que aconteceu na minha vida. Na época, a minha esposa, ela foi para lá trabalhar e eu podia ir junto com ela. Né? Então eu fui, aproveitei e fiquei estudando. Fiz um curso rápido, curso de 6 meses. Né? Mas dá para botar no currículo, né? Não, dá para botar, claro. Dá para botar. Tira uma onda, estudei nos Estados Unidos. Isso, né? E é interessante, né? Porque o enfoque que tem ali, como que é diferente, a gente fica pensando como é que o Brasil está tão atrás. Porque assim, o estrangeiro lá é como se fosse um mexicano, tá? Então eu queria um determinado livro lá na biblioteca e aquele livro não estava disponível. Aí eu deixei meu nome. Aí passaram 3 dias, eles ligaram para minha casa, senhor Laércio. Não, senhor Laércio não, Mr. Philho, porque Laércio Filho, então eles usam sobrenome, então eu achava que Filho era o meu sobrenome. Então, 2 em romanos eles entendem. Philho, né? Aquele livro que o senhor pediu, chegou, nós vamos guardar para o senhor aqui 3 dias, se o senhor vier buscar aqui. Cara, que coisa!
E eu não tinha um tratamento assim, nessa parte, dentro, por exemplo, da biblioteca do meu trabalho. Do meu trabalho, eu estava lá lendo, aí de repente a bibliotecária, eu vou precisar fechar a sala porque o coronel não sei o que está me chamando. Tá bom, fechava tudo. Cara, eu lembrei de lá, como que é diferente. É isso, é a cabeça. Eles estão algumas décadas na nossa frente, né? Mas não é específico da engenharia, da parte técnica, da parte humana mesmo, de como lida com as pessoas, o respeito. Todo mundo é chamado de senhor e senhora, independente da idade, de onde vem, de onde vai. Se você vai na Áustria, por exemplo, as pessoas são chamadas de mestre e doutor. Na caixa de correio está escrito, e a correspondência vem escrito isso. Né? Aqui, o que é doutor? É um médico, é um advogado, é uma pessoa importante, doutor. É diferente. Mas você chegou a trabalhar com empresa projetando hardware na época de reserva de mercado? Era Racimec? Eu trabalhei na Racimec. Racimec, não era Racimec? Sim, eu experimentei de tudo um pouco ali no trabalho, né? Então, tinha que fazer tudo do zero, porque na reserva de mercado você não podia importar praticamente nada, só as peças. Então, o que era feito na prática? Pegava-se um equipamento americano, japonês, desmontava-se todo, fazia-se o circuito, se analisava, agora eu vou construir um igual. Sem ser igual. Sem utilizar aquelas peças, usando as peças nacionais. Tinha que ter um índice de nacionalização. Então você fazia... Então tinha, por exemplo, um monitor desse tamaninho assim, lá no fabricante americano, mas se você colocasse usando as peças brasileiras, ficava um monstro. Então era muito difícil. E tinha que o projeto era uma máquina de negócio de loteria, que tinha, eles faziam automação comercial para a loteria, né? O maior contrato da Racimec era isso. Então, o turco é muito desconfiado, ele quer ver a aposta, porque normalmente é só uma tela virada para o operador, para a pessoa que está vendendo lá. Mas lá o turco quer ver também, então tinha que botar 2 monitores. E utilizando as peças brasileiras, tinha que fazer aquela coisa toda. Era assim, impossível, né? Impossível fazer. Muita dor de cabeça e muita coisa engraçada que a gente tem dessa época aí, né? Hilária. Mas aí eu saí do exército para... Vou abrir um curso de matemática. Vou fazer isso, um preparatório para concursos, etc. E aí um belo dia eu falei que também posso fazer alguma coisa de computador. Aí eu mandei uma cartinha pro Globo, que tinha um caderno de economia, não era nem informática, mas tinha um cara lá que escrevia de vez em quando. Marco Antônio Monteiro era o repórter lá que escrevia. Marco Antônio Monteiro, prazer, eu sou o engenheiro Laércio, eu estou aqui abrindo um curso para montar computador, mas o que tem em montar computador? Um monte de gente sabe. Um monte de gente sabe. Quem? Técnicos, engenheiros, pessoal que conhece bastante computação, monta computador desde sempre. Mas para o usuário final montar, não, esse curso é para o usuário final, que não sabe nada. Tem gente que não sabe nem ligar o computador. Eu vou mostrar aqui o que precisa fazer, passo a passo, vou fazer. Então, essa que foi a novidade, era para o usuário final. E eu dei sempre essa prioridade. E era complicado na época que você tinha que configurar jumper, tinha que entender o que aqueles jumpers estavam fazendo. Você sabe como é que é, né? Conflito de RQ, conflito de DNA. Isso, aí muito mais complicado que hoje em dia. Hoje em dia é molezinha. Depois que virou plug and play, né? Primeiro era plug and play. Em que ano foi isso que você resolveu fazer o curso de montagem de computador? 1991. 91. Sim, 91. E aí eu fiquei os anos 90, aí depois apareceu o Gabriel, 2, 3 anos depois, né? O Abel também. O Abel também. O Abel. Mas e aí você fez a apostila, né? Porque eu te conheci, sabe como é que eu te conheci? Na época, eu comprava e vendia muita peça e tal, e vi um anúncio seu no Balcão. Sim, era o Balcão. Balcão, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tinha um jornal de classificados, que era só classificados, era dessa grossura, saía 2 vezes por semana, Balcão. Você anunciava
podia anunciar de graça, ou se você pagasse, era um anúncio premium, né? Como Sim. o modelo de hoje em dia, né? É o freemium, né? É grátis, mas se você quiser um extra, você paga. E a gente anunciava muito para comprar peça e tal, eu anunciava meus serviços de manutenção de computador ali e vi o seu anúncio. E aí foi assim que eu descobri você. Não foi nem pelo jornal O Globo, né, que você anunciava. Ali foi o seguinte, eu abri o cursinho, né? Primeiro eu fiz uma apostila de 2 páginas. Eu escrevi ela em meia hora. Foi engraçado, até que eu estava no exército e eu tinha que fazer uma missão lá e eu não queria fazer a missão, eu queria escrever a apostila, porque eu ia dar aula de noite e não tinha escrito a apostila ainda. Eu falei, essa missão aí eu não posso fazer ela em meia hora, eu preciso de 2 horas para fazer isso. Ah, mas faça em 1 hora, Scott. Não. Isso não funciona aqui, eu preciso de 2 horas. Eu posso fazer até em meia hora, mas eu não garanto funcionamento. Tá bom. Aí o coronel lá foi embora, aí eu escrevi a minha apostila, malandro. Aí, dentro de um certo limite você pode utilizar a malandragem. Então eu escrevi a apostila, fiz lá era um circuito que tinha que fazer que não estava dando certo, fiz tudo e aí fui dar aula com a minha folhinha de 2 páginas, né, que era a apostila. Aí eu fui aumentando para 30 páginas, essa que o Abel citou outro dia, a apostila 000 da Angstrom Informática, né? Ele falou isso, que era Angstrom Informática, exatamente. Sim, lá na Praça Sans Pena era um cursinho de um amigo meu, Barata, que o Barata é super conhecido em todos os meios. Pra você ter ideia, o Barata fez colégio naval na minha turma, fez IME na turma do Abel. Ou uma turma acima, assim, mas todo mundo conhecia ele. E o Barata tinha esse curso lá na Praça Sans Pena e eu dei a ideia para ele. Fazer um curso de montagem de micro, sim. Aí eu dei aula lá há alguns meses, escrevi essa apostila aí de 30 páginas. Depois o Barata fechou o curso, né, porque ele precisou devolver a sala. E aí eu passei a eu mesmo, fiz aquele contato com o Globo, e publicaram, né, uma matéria e aí veio um monte de gente fazer esse curso, né? Então foi um pontapé inicial. Mas aí você ainda estava no exército? Em que momento você saiu do exército? 91. Eu saí do exército em 91. Depois de 6 meses fazendo isso, dando aula e tal, eu vou sair do exército. Tô de saco cheio disso aqui. Tô de saco cheio. E aí resolvi, eu tô aqui num negócio que é estatal, federal, que é certo, né? Pode chover, fazer sol, que você está ali, a sua carreira, seu pagamento, tudo certo. E aí você vai se arriscar aí fora, aqui fora, né? Que ficamos até hoje. Então eu tomei um pouco de coragem e resolvi sair. Isso é muito bom, porque também, mesmo você tendo uma carreira pública, você, tudo bem, é certo, mas também é limitado. Você só pode ganhar aquilo também, né? Limitado, e o aprendizado fica limitado, né? Na iniciativa privada você pode, não tá bom aqui, eu vou para outro lugar, eu aprendo outra coisa. Eu acho que todo mundo devia fazer as duas coisas, até o pessoal que é estatal, né? Devia também aprender um pouquinho. Eu vejo o pessoal novo fazendo concurso hoje em dia, não tem vivência, sabe? Só coisa teórica, faz mestrado, mas aí nunca trabalhou, mas o mestrado é dado mais importância. Eu vejo esses concursos, é que nem o concurseiro que faz prova para juiz. Às vezes o garoto termina a faculdade, fica 3 anos estudando, tem que ficar, né, entre a faculdade e o concurso e passar por uma prova de juiz, tem que esperar pelo menos 3 anos. E aí, se a gente tem um juiz de 24, 25, 26 anos, quer dizer, tudo bem, o cara tecnicamente sabe, mas o que ele entende de vivência? A vivência faz falta. É a mesma coisa nesse caso. Né? É verdade. A vivência faz falta. Então, como eu comecei a dar a aula nesse curso com aquela apostilinha de 30 páginas, eu falei, escrever uma apostila melhor. Aí eu aumentei para 100 páginas, depois aumentei para 200 páginas. Aí o pessoal começou a querer somente comprar, que eu estava vendendo foi aí que eu comprei, porque era uma apostila assim, espiral, era uma espiral assim, isso, de grampo assim. Aí na livraria que tinha mais repercussão no Rio, que era a Ciência Moderna. A Ciência Moderna. A melhor livraria que tinha técnica. Sim, a Ciência Moderna eram 2, na verdade, de 2 irmãos, mas depois separou e hoje é uma só.
Inclusive, eu publico meus livros atualmente pela editora Ciência Moderna. Estão todos lá. Mas aí, na época, essa Ciência Moderna, o gerente lá, pô, Laércio, você não pode vender tuas apostilas aqui? Pô, mas apostila de xerox, de espiral, é fuleiro, é para usar em sala de aula e tal. Não, mas o pessoal quer e tal. Aí tá bom. Só uma pergunta importante. Nesse momento, o seu escritório do teu curso já era no edifício Avenida Central? No edifício Avenida Central. Então tem que explicar para quem não é do Rio. É porque é um edifício... Desde o início. O edifício Avenida Central depois virou um ponto de encontro de informática, onde tem todas as lojas, etc. Mas nessa época começou com as livrarias ali, com a Ciência Moderna e tal. Eram as livrarias, o Audio Company, que vendia disquete, e eu dando curso. Entendeu? Era no mesmo prédio. Por isso que o pessoal da Ciência Moderna queria vender a apostila dele, que era um... Isso. E estava no mesmo prédio. Mas na época não tinha loja lá de informática. Não tinha. As peças de computador na época eram vendidas por mombeiros. Era tudo contrabando. Pessoas que viajavam, traziam, às vezes, funcionário da companhia aérea que trazia memórias, trazia tudo assim, sabe? Era uma coisa engraçada. Eles faziam entrega até de celular também, e outras peças, ali no Bob's, do Largo da Carioca. Marcava com o cliente, abria aquela bolsa, toma aqui, dá o dinheiro, tinha que pagar em dólar. Aí eles chegaram a tentar fazer um centro de informática, um shopping de informática anteriores. Aqui em Copacabana, final dos anos 70, início dos anos 80, desculpa, eles fizeram a Computique. Era uma loja aqui perto do Arpoador. Tinha uma boutique de computadores, mas não era a época, né? Depois, no meio dos anos 80, eles fizeram no Largo do Machado. É verdade. Fizeram a galeria do Cinema São Luís, que eu nem sei se existe. Existe. Ali eles colocaram lojas de informática, mas foi um negócio, não foi orgânico. O edifício Avenida Central foi totalmente orgânico, surgiu do nada. Surgiu porque tinha um pessoal ali, as lojas do edifício Avenida Central, muitas eram fechadas, porque aquilo ali não tinha, sabe? Não tinha tráfego, não tinha gente passando por ali. Eram barbearias, loja de perfume. Aquele restaurante chinês que até lá no subsolo que tem até hoje. Restaurante chinês até hoje tem. Aquela mesma barbearia até hoje. Sim, pois é. E algumas livrarias, tinha a Ciência Moderna, tinha a Citec também ali. Isso, exatamente isso. E assim, muitas lojas fechadas. Aí com o negócio de informática começaram a botar uma lojinha, mas aquilo ali é caro. Então alguém teve a ideia de pegar o Casa e Vídeo, eu acho que era Casa e Vídeo, mas era alguma coisa era assim. Loja grande. Eram 4 andares, né? Um era um banco, depois tiraram. Então eles pegaram aquilo tudo ali, dividiram, alguém comprou aquilo, dividiram estantes e alugaram aqueles estantes por um preço alto, mas não tão alto quanto alugar uma loja. Né? Então naqueles estandezinhos, depois outro fez a mesma coisa, aí outro que estava fechado dividiu ali, botou meia dúzia de estandes e foi aumentando e chegou o ponto de chegarem para barbearia, para o restaurante, meu filho, aqui não vai dar mais para você ficar não, vamos encerrar no nosso contrato que eu vou botar loja de informática aqui. Era nesse nível. Então aumentou tudo. Depois abriram em outros lugares, Niterói, Barra, Caxambi, eu acho também. Tem várias. E aí diminuiu um pouco e depois vocês sabem a história. Diminuiu mais, né? Porque perdeu a graça a informática, digamos assim, um pouco, né? E o pessoal compra mais online. Compra coisa pronta, isso. Faz as coisas com o celular, compra notebook. Não dá para montar um notebook, né? Dá, teoricamente dá, mas... ninguém quis abrir esse negócio, né? Um gabinete padrão para notebook, uma fonte padrão para notebook, uma tela naquele formato certo, você só encaixar. Não tem. Então, o computador é assim. Comprar um computador notebook equivale a você casar com um fabricante.
né? Você não vai montar as peças. O máximo que você vai fazer é trocar uma memória, trocar um HD. Também que barateou tanto, né? É uma coisa que eu explico para o pessoal mais novo, né? Eu estava até comentando isso no outro dia aqui, que é o seguinte, alguém mandou uma cópia escaneada de uma coluna minha no Jornal Dia e do lado tinha uma propaganda de anúncio. Eu tinha lá, Pentium 100, 5.000 e tantos reais. Se a gente for trazer valor presente, esse anúncio que era de 96 para agora, dólar 1 para 1, quer dizer, seria um computador de 25 mil reais. Quer dizer, então barateou muito também. Ver o notebook, quanto custava antigamente, quanto custava. Essa história de montar computador, é bom lembrar que a gente não está citando isso, parece óbvio, mas o principal é que saía metade do preço se você montasse as peças. Se você comprasse, eu lembro que lá no Exército compraram uns computadores agora eu vou esquecer o nome, era uma empresa grande de marca e tal. Cada computador daquele era o preço de um Monza, que era o carro, nesse nível mesmo. Vários amigos meus tinham que escolher entre vendia o carro para comprar um computador. Era um AT286 de 10 MHz, né? Era o preço de um carrão da época. O sonho de consumo de todo mundo era ter um Monza, né? Era isso que custava um computador. E aí você comprando as peças... É claro que no início era muito difícil, que você tinha que ir lá em Jacarepaguá, que tinha um cara que trabalhava na loja de armários que faziam gabinete, aí ele levava o gabinete para você não ter que ir na fábrica, ele pegava e levava para você comprava o gabinete, levava. Aí a fonte, você comprava a fonte que vendia não sei onde. Era como se fosse o meu primeiro computador que eu montei, era tipo uma caça ao tesouro, era cada peça de um canto do Rio de Janeiro. Tinha os bombeiros que traziam. É isso aí mesmo. Mas aí, voltando, você estava numa negociação lá da apostila com um cara da ciência moderna, e aí que enfim levou o negócio da apostila? Aí é o seguinte, como você falou, vamos fazer um corte, eu estou precisando de água. Estamos de volta da pausa técnica, que eu esqueci de botar água aqui para o convidado, olha só que mico. Então, como você falou, Gabriel, os livros eram inexistentes. Ou se você quisesse, você pegava um livro que a editora Campos traduzia, que eram livros em inglês, mas traduzia para o português. E essa tradução era péssima, muito lamentável, porque cada coisa... Aí dá para fazer uma sessão só de piadas sobre traduções mal feitas. Né? Então, o autor brasileiro era... Que autor brasileiro, mané, autor brasileiro, tá maluco? Não, e as próprias editoras meio que davam uma desqualificada no brasileiro na época. Eu lembro que tinha uma pessoa que estava me contratando para dar um treinamento numa empresa aérea sobre PC, sobre hardware de PC. Não existia curso, foi antes disso. E aí a empresa aérea, na época, queria saber quem que ia dar aula. Não, é um engenheiro do Exército. Ah, mas a gente queria que fosse um americano. Não tem como você conhece uma pessoa, um engenheiro americano para fazer isso, tipo Peter Norton. Eles queriam, brasileiro era vira-lata para eles, né? Que sejam felizes procurando o professor engenheiro americano para dar aula deles, né? Então, assim, eu não fui na ciência moderna, mas eu tive umas 2 editoras mostrando minha apostila. Olha, eu queria fazer aqui como livro. Aí torceram o nariz, né? Foi igual a mim. E aí quer saber? Eu mesmo vou fazer essa porcaria. Porque, assim, xerox é feio, né? E caro. Mas você pode fazer, se eu quiser, 100 unidades, 200. Mas aí eu estava fazendo 500 unidades. Aí me falam, cara, 500 unidades, você pode mandar fazer isso em offset, fazer em gráfica. Ah, é? Só que o livro em offset, você não pode fazer 100 unidades. Você tem que fazer pelo menos 500, porque o custo unitário sai alto. Se você fizer 1.000, melhor ainda, o custo... Então eu tinha que fazer 1.000. E eu não tinha, na época... Só para o pessoal entender um pouco, assim, precisei um anjo também. Se você fizer 1.000 livros, se você fizer 2.000 livros, 2.000 livros não vai ser o dobro de 1.000. É só um pouquinho a mais. 50% a mais. Eles vão, quanto mais você imprime, mais barato vai ficando. Isso. Agora, se você porque fizer 500... o que é caro
configurar a máquina para rodar aquilo. Isso. Que agora não é mais assim, porque você tem as rápida, máquinas digitais, né? A ciência moderna está fazendo meus livros desse jeito, é muito legal. Se quiser, faz 100 exemplares. Teve um pedido, uma encomenda da livraria tal, 100 unidades, imprime 100 unidades. Não precisa ter estoque. Mas no offset tinha que ter estoque de tudo e tudo fazer grandes quantidades, né? Então era assim. Então eu, para fazer Mas também era uma época que se comprava em grandes quantidades. A gente vai chegar lá. Sim. Vai chegar lá. Mas aí você tinha que vencer a inércia, né? Se fosse uma porcaria, não ia adiantar nada, né? Então eu tinha que ter $9.000. Eu não tinha $9.000 na época para fazer 1000 livros. Não tinha nem pensar. Pô, se eu tiver isso, eu consigo fazer esses 1000 livros e posso vender para livrarias, porque é um livro bonitinho, encadernado, com a capinha bonita e tal. Não é mais espiral, é encadernação profissional. Então, aí por sorte, eu dava muito curso em empresa na época. Eu recebi um convite para dar um curso na Brahma, na fábrica lá da Almirante Cochrane, na Tijuca. O CPD deles, o pessoal estava se informatizando, né? É o que se chamou na época de downsizing. Todo mundo trabalhava com computador de grande porte, estavam se acostumando com os micros, ninguém conhecia micro. Então, quem já conhecia alguma coisa de anos anteriores é que deu esses treinamentos. Aí eu cobrei lá para a Brahma, na época pedi $10.000 para dar o curso. Tudo era dado em dólar, ninguém falava isso. Era hiperinflação, o pessoal não tem noção disso. A inflação era diária, Você não tinha noção do valor do dinheiro. Ninguém dava nenhum preço em cruzeiro, que era a moeda cruzeiro, cruzado novo, sei lá o que era. Que porcaria era, não lembro. Eu lembro que o meu salário era 1,5 milhão, parece. Outro dia eu botei a foto da minha carteira de trabalho no Instagram, 2.300.000, pô, era milionário. Mal sabia que era um pouco mais de salário mínimo isso aí. Então eu dei esse curso na Brahma, recebi $10.000, aí, pô, agora eu posso fazer. Porque se você era um desconhecido e chegava numa gráfica, você falava, a gente faz o seu livro, mas paga aqui primeiro. Tinha que pagar antes. Depois que você já tem o conhecimento, você já se estabeleceu, você já é uma pessoa jurídica e tudo mais. Aí eu te faço para você me pagar em 30, 60, 90 dias. É diferente, né? Mas no início, assim, muito difícil. Pois bem, então eu tomei coragem, fiz o livro, né? O meu primeiro livro fisicamente, como montar, configurar e expandir seu PC 286, 386, 4, né? De 500 MHz. Não era 500 MHz, não tinha 500 MHz, não tinha 500, tinha um anterior. Porque o segundo que eu lancei, eu falei de 500 MHz, porque era outra época. E aí eu coloquei eu mesmo o livro, eu tinha uma salinha no edifício Avenida Central, armazenei os livros lá e fazia a venda pelo correio, né? E vendi, já que era livro, as livrarias compravam. Então, saía caixas de livros para as livrarias, né? Aí depois fui fazendo outros, fiz de manutenção, fiz de arquitetura, e depois edição nova. Foi uma época assim, aí nessa brincadeira eu fiz de informática, eu fiz um total de 60 livros de informática. E agora tem uns de matemática que são 6, que é outra fase da minha vida, que é de autor de matemática, né? A gente vai chegar lá. Mas é isso que eu acho fantástico, porque tinha um mito no mercado de que livro publicado, self-published, né? Você mesmo fazer seu livro não dá certo, né? E você conseguiu provar que... Eu acho que não dá certo. É porque eu estava nicho, talvez, né? No lugar certo, na hora certa. Só por isso. E mesmo assim, a hora certa é aquela época, porque depois diminuiu, caiu, né? Mas ali, naquela época, eu não tinha o livro, eu tinha a apostila. Essa apostila vai virar livro, só que eu não tinha o dinheiro, fiz essa manobra aí, corri atrás, juntei e tomei coragem, fiz lá um negócio. E depois tinha uma demanda, né? O pessoal estava querendo isso. Tinha o apelo da economia ao montar o seu micro, né? Comprando as peças. E também muita gente que estava de saco cheio de técnico enrolador, que fazia tudo... cobrava caro, fazia coisa errada, então eu não quero mais saber, quero eu mesmo fazer. Tinha.
na época. Eu mesmo tive vários alunos com esse perfil e que depois eles viram que dá para ganhar dinheiro com isso e trocaram de profissão por causa disso. Isso é muito legal de ver. A minha intenção a ensinar essas coisas nunca foi formar técnicos. Foi dar condições do usuário ele mesmo fazer as coisas. Eu sempre escrevi coisas para autodidatas, né? O livro tem que ensinar tudo, tem que dar uma explicação completa, não pode ter coisa mal explicada, não pode ter coisa omitida, não pode ter pulo do gato. Pulo do gato, essa expressão devia ser proibida. O cara não ensina tudo, ele deixa ali o pulo do gato que só ele vai fazer, aí ele cobra. Não, ensina tudo, o pulo do gato também, senão não é ensinar. Você tá com... Seria como se fosse, você está sendo desonesto como professor. Teve uma vez um amigo meu falou que escutou uma pessoa, falou para ele, me criticando meu trabalho, falando assim, pô, o problema do Gabriel Torres é que ele ensina tudo, qualquer um pode entender o que está escrito ali, é fácil de entender. Ele falou, ué, qual é o problema disso? Ah, não, porque ele tira o meu mercado, que agora qualquer um pode comprar um livro e pode fazer sozinho. Então tem muito essa mentalidade tacanha, eu acho, de... Ah, não, você ensina só até aqui, porque daqui para cá eu quero continuar ganhando dinheiro com o pulo do gato, né? Lembra de uma placa que dava muito problema? Acho que era uma PC Chips 598, que tinha um problema no capacitor errado. Aí eu vi uma técnica falando, a placa PC Chips, modelo tal, é o nosso ganha-pão. Aí se vocês ficam ensinando tudo, abrindo tudo, atrapalha o nosso serviço aí. Tem esse negócio, mas assim, eu acho que o aprender está em primeiro lugar. Tá? Outras consequências, você vai prejudicar o técnico. A nossa intenção nunca foi prejudicar técnico. Não, ajudar, né? Ajudar, formar mais técnico, enfim. Ou até que o técnico deixa de ser... Olha, tem gente... Eu estou trabalhando na Marinha. O pessoal do CPD, do TI, né? Que tem lá vários técnicos de várias coisas. Tem gente de rede, tem gente... de manutenção. Quando eu comecei a trabalhar, os garotos lá vieram para configurar lá o meu computador e eles pediram se podia trazer um livro para eu autografar. Então, o pessoal aprende e hoje ainda está usando isso como meio de vida, né? Você vai... eu não vou ganhar dinheiro montando um computador, mas concurso que eu vou fazer, cai essas coisas, estuda no livro, aprende a fazer, aí passa no concurso, poxa, tem essa coisa também, né? Mas e aí o que aconteceu lá? Você estava com 60 e quantos livros? Foram 60 livros. 60 livros de informática. É muito livro. Eu precisei... Mas aí chegou um momento que você cansou, por que você não lançou? Por que você mudou de carreira? O que aconteceu aí? Esse é o grande enigma. Todo mundo pediu para eu trazer você aqui para explicar o que aconteceu. Por que você desistiu? Não nada demais. Uma coisa é você ter um mercado funcionando e tudo mais, você tem o seu trabalho, você tem o seu rendimento. Chega uma hora que não, isso não está tão fácil assim. Seria a hora de eu fazer outra coisa. Eu sempre tive uma ideia de um dia me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou virar autor de livro de matemática. Mas eu não me aposentei, só que eu voltei a fazer livro de matemática. Quer dizer, na verdade eu não voltei, eu comecei, né? Eu fiz 6 livros desde 2012, de 10 eu fiz o primeiro livro, que é o Matemática para Vencer. E fiz mais 5, todos estão saindo pela ciência moderna. É porque eu acho que não tenho mais nada interessante para ensinar para o público. Vamos dizer, a gente deu um impulso, eu, Abel, Gabriel, Piropo, todo mundo. Agora vocês vão sozinhos, porque um dia a gente não vai estar aqui, mas tem um monte de gente ensinando. Eu acho legal, parece um garoto no YouTube. Garoto é uma maneira de dizer, né? Ensinando, bota pasta térmica assim, às vezes eles fazem coisa errada ali, né? Que eu não faz desse jeito não, mas tá fazendo de alguma forma, tá ensinando e tem vida própria. Então deixa isso aí. Não me importo se ninguém lembrar quem foi que começou. Não, eu tô satisfeito, cara. Já fiz as coisas que eu tinha que fazer. Continuo vivendo minha vidinha, fazendo meus trabalhos. Eu sou engenheiro, tô trabalhando na Marinha com projeto de navios. Não tem nada a ver com o que eu fazia, né?
E nas horas vagas, matemática, tem o meu canal no YouTube. Eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa e ficar vendo, dormir. Dormir é para fracos, né? Ficar vendo filme, tem que ter alguma coisa útil, né? E aí você, assim, tenta falar em suas palavras, o que você acha do mercado hoje comparado a 10, 20, 30 anos atrás? Né? Porque hoje o mercado é completamente diferente, né? Para o bem, para as coisas boas e para as coisas ruins, né? Olha, o computador montado é para o gamer hoje, praticamente, né? Mas você tem aí uma parte que faz parte da democratização da informática. Computador, você compra um bom computador por R$1.000, dá para comprar. Mas se você tiver R$100, você monta o computador? Não, mas talvez 200. Tem um cara ali que pega uns computadores usados, faz lá monta tudo, faz chifrinho e vende aquilo ali por R$200 e aquela pessoa compra e fica satisfeita porque não pode ter um bom computador, mas R$200 ela pode pagar. Mas é interessante isso, porque mesmo tá expandindo. O pior computador de hoje em dia é muito melhor do que o computador de 20 anos atrás, quer dizer. Esse que é o detalhe, né? Isso. Né? E você consegue rodar programas básicos ali e satisfaz, né? Dependendo do que você quer fazer. Existe isso. E até aqui a gente está falando de Rio de Janeiro, mas se você pegar no interior, né? Não tem essa facilidade, peças e tudo mais, né? Então, se você oferece aquele negócio mesmo simples, tem um valor, tá? Mesmo que você... eu lucrei R$50 fazendo isso, eu peguei um micro usado, comprei umas peças aí por R$100, um monte de peça, e fui montando Frankenstein com aquilo e vendendo 200 pratas de cada um. É aceitável, melhor do que você ficar ali. O que você vai fazer se na tua cidade não tem esse trabalho? Enfim, você tem que procurar o caminho. Não tem que ser o caminho definitivo. Aquilo pode ser alguma coisa que você vai fazer para lá na frente fazer alguma coisa melhor. Quem sabe um belo dia aparece um concurso e você faz o concurso. Como você sabe fazer aquelas coisas, você consegue responder as questões do concurso. Pronto, passou para lá. Tinha um garoto lá na Marinha que era um técnico consertador de computador e salário mais ou menos. Mas ele passou para uma outra coisa melhor do que a Marinha, uma coisa estatal também, Anatel, eu esqueci onde que era. Era uma agência reguladora, também para ser técnico, o salário é melhor que o da Marinha. A Marinha é pão dura. As Forças Armadas são pão duras em termos de salários, né, como um todo. Então, ele era um consertador de computador, simples, simplório, e pegou uma coisa melhor. Tudo que você estuda vai te dar um resultado, porque o que você estuda vai se somando. Cada coisinha que você aprende vai ser um delta. E aquele delta, ele vai se manifestar, pode ser que não agora, mas lá na frente ele vai se manifestar e você vai usar aquilo e vai tirar proveito daquilo. Você sempre tem que olhar, porque a minha frase é: quem estuda vence. Vale para matemática, vale para vale até para inglês. Posso contar um caso? Claro. Que não tem nada a ver com informática? Meu filho é oficial de marinha, é tenente. E os oficiais de marinha, quando terminam a escola naval, eles fazem uma viagem de volta ao mundo. Não é volta ao mundo, vai ali na Europa, vai no Egito, vai nos Estados Unidos, Caribe, faz essa viagem, né? E o meu filho, ele não queria nada com estudo na adolescência dele, mas ele começou a se interessar por inglês por causa de videogame. Aparecia tudo em inglês, eu dava os videogames em inglês para ele, ele corria atrás para entender o que estava escrito. E só por causa disso, ele aprendeu inglês, ficou sendo um dos melhores alunos de inglês da Escola Naval, virou monitor de inglês. Quando chegou depois lá na Europa, eles, assim, faziam contatos com as senhoritas. Então ele falando inglês direto, na boa.
E os colegas fazendo mímicas. You and I, what? Sabe? Fazendo mímica. Não pode, como você vai levar um papo com a garota fazendo mímicas? Não vai vencer. Vai ser um perdedor. Aí pediu pro meu filho: Vasconcelos, vem aqui, fala com ela, não sei o que, fala com ela que eu acho ela muito bonita e tal. Você é intérprete de paquera aí dos eu outros. falei né? pra ele: sabe o que isso tudo, essa situação demonstra, meu filho? Quem estuda, vence. É isso aí. Em qualquer área. É verdade mesmo. E eu vejo muito assim, às vezes, muitas vezes, o pessoal da antiga que estudou meus livros na década de 90, início dos anos 2000, falam muito para mim que deve ser a mesma situação que você deve vivenciar assim no seu dia a dia, que é a pessoa falar assim: poxa, usei muito o seu livro no início da minha carreira, né? E a pessoa hoje está numa carreira completamente diferente. Aquilo foi um trampolim, na verdade foi a porta de entrada para a área de informática, com montagem, manutenção de computadores, e muita gente começa por aí. E depois ele vai descobrindo outras coisas, nesse contato com outras coisas de informática, vai descobrir, sei lá, rede, vai descobrir programação, e aí vai estudando outras coisas e vai melhorando a carreira dele. A partir do momento que você é bom em fazer uma coisa, se aparecer uma coisa completamente diferente, você tem mais chance de ser bom naquela coisa também. Não precisa, mesmo que esteja partindo do zero, o conhecimento vai fluir melhor com você. Se você não sabe fazer nada, aquilo vai ser uma dificuldade para você. Mas quando você sabe, você leva. Eu costumo dizer que tem vários ramos de estudo. A matemática é um caso. Eu posso dizer que a informática também, o hardware, o software também, porque você precisa raciocinar. São ciências exatas que você precisa de raciocínio para fazer. Sem raciocínio você não faz. Para que eu tenho que estudar fórmula de Bhaskara? Que não é Bhaskara, mas deixa estar. Eu sei que vocês gostam de chamar de Bhaskara, né? Só no Brasil que se chama. Só no Brasil que se chama. Só no Brasil. Só no Brasil. Na Índia, que é a terra do Bhaskara, eles não chamam de Bhaskara. Não, Bhaskara não fez isso, não. Tem muita coisa que é só no Brasil que eles usam o nome. Pois é. Peraí que eu tô dando um negócio aqui de fala. Peraí. Não, peraí, com o tempo. Depois eu corto, não tem problema. Depois tu edita. Edita, você tranquilo. Vamos lá então. Então eu tava falando sobre raciocínio, né? Qualquer ramo que você está, você tem que racionar. Vocês já assistiram o seriado House, aquele médico maluco? Aquilo lá é raciocínio puro que ele faz. Um médico precisa raciocinar para resolver o enigma de o que é aquela doença que aquele paciente está tendo. Ele não pode chegar lá com raciocínio zero, só porque decorou as coisas, não. Ele tem o conhecimento e tem que ligar esses conhecimentos, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele liga aquilo e chega à resolução. Eu adoro uma cena do Vingadores, que é a cena do Capitão América, a cena da bandeira. São duas, é a cena do elevador, que ele bate em todo mundo, né? E a cena da bandeira é muito famosa. Procura aí, se você não conhece, procura lá no YouTube, Capitão América, a cena da bandeira, né? Então tinha que pegar uma bandeira lá em cima do mastro, todo mundo tentando subir no mastro, os outros soldados, e ninguém conseguia subir, escorregavam. Aí por último veio o Capitão América, versão fraquinha, que ele não tinha ainda tomado lá o soro do super soldado, né? Mas ele tinha, raciocínio. O raciocínio, ele não nasce na sua cabeça. Ele vai sendo criado a partir das suas experiências. De tudo. Quando você estuda matemática, quando você joga xadrez, quando você quebra a cabeça para fazer qualquer coisa que seja. Então, o Capitão América fraquinho, ele foi lá e puxou um pino na base do mastro da bandeira, e o mastro caiu, e ele foi lá e pegou a bandeira. Isso é raciocínio. Não era para subir no mastro, era para pegar a bandeira, não importa como. Isso é só um exemplo. Você veja, às vezes, por exemplo,
o arqueólogo, o paleontólogo, que tem aquele monte de ossinho de dinossauro, ele vai lá e descobre, isso aqui teve uma briga de 2 dinossauros. Aquele lá queria pegar o filhote dessa aqui, mas ela foi lá e bateu no outro. Então, o cara só com os ossos consegue entender o que aconteceu. Isso é raciocínio. O detetive faz isso, o médico faz isso, o advogado faz isso. Você não pode só, eu sei as coisas tabeladas, eu sei as coisas decoradas, o que eu faço com isso? Isso é só conhecimento. Se você não tiver raciocínio, aquele conhecimento, você vai penar, você vai conseguir usar ele, mas vai penar. Então, procure sempre estudar, sempre exercitar os seus neurônios. É porque quando você faz isso, seus neurônios vão se ligando uns aos outros, chama sinapses, né? E aí o teu cérebro vira uma máquina de matar problema. Qualquer tipo de problema. Pode ser até um problema pessoal. Pessoa que não consegue, ela tem um problema pessoal, fica desesperada, não consegue fazer nada, fica paralisada. Calma aí, seja frio, pense, raciocine. Pense em causa e efeito. Quais são as ações que você vai tomar, onde você está, onde você quer chegar, o que tem no caminho. Será que eu venho por esse caminho? Não dá, mas eu posso fazer esse outro caminho aqui e chegar na solução. Isso só com raciocínio é que você consegue fazer, né? Então, vamos voltar aqui para nossa linha do tempo, né? Então, você parou com o livro de hardware, de informática, só está com o livro de matemática agora? Sim, isso vamos dizer 2010, né? 2010, eu já estava há 20 anos, né, nessa estrada aí de informática. E eu comecei a fazer matemática, tinha também um pouquinho de informática, continuei fazendo, fiz mais uma edição do hardware na prática, né? Mais uma edição. E aí parei, porque eu acho que as pessoas não estão mais querendo montar computador. Até tem, mas vamos deixar espaço para outras pessoas fazerem isso também. Deixa, né? Beleza. E eu vou procurar outra coisa. Então eu procurei matemática. É a minha aposentadoria, agora eu vou só fazer matemática, que beleza, porque matemática tem uma coisa boa. Você escreve um livro, dali a 10 anos, não mudou. Aquilo que você escreveu não mudou. A gente, olha, Gabriel, coisa que dá mais trabalho na nossa profissão, que a gente fazia muito lá atrás, analisar a placa-mãe. Pegava uma placa-mãe maravilhosa, faz um monte de coisa, aí você analisava tudo, media performance, comparava com outras. Aí, dali a 6 meses, aquela placa não está mais vendendo. A placa não está mais vendendo. A análise de produto é isso. A vida útil é muito curta de uma análise de produto. Você tem um trabalho do cão para fazer aquilo e aquilo virou lixo depois. Na verdade, não é lixo assim. Claro que o aprendizado vai ser útil. Mas para novidade, eu quero ver um modelo mais novo. Então vai e faz um modelo mais novo. E uma coisa engraçada, você quando analisa, você tem que comprar aquelas peças, ou o fabricante vai dar para você, ou ele vai emprestar para você, e ele vai cobrar que você diga que aquela peça é boa. Porque se você achar uma porcaria, for honesto e disser que é uma porcaria, que você não gostou de tal coisa, o fabricante vai ficar chateado e nunca mais vai mandar nada para você. Infelizmente, a maioria dos fabricantes entendiam, né? Mas teve um em particular que não entendia, que ficou chateado comigo e, enfim, boicotou o Clube do Hardware. E foi um dos motivos que eu parei de fazer esse negócio também. É bem complicado. Mas e aí, como é que foi essa tua ideia de voltar para ser militar? Eu não sou militar. Não? Não. Você já foi? No exército você era militar? Não. Não? Também não? Eu fui militar na Marinha, no Colégio Naval, 2 anos. Aí o Abel veio aqui, ele explicou isso, que na época de você, ele entrou, o IME. Você não convertia, ele foi o primeiro que converteu. Eu fiz o IME civil. Na minha época, você fazia o IME e saía civil. Hoje é misturado. O meu filho fez o IME e ele quis ficar no exército, hoje ele é major. Então, barato, cara. Então é meio a meio, tá? Eles abrem tantas vagas para
você seguir carreira, e tantas vagas para você, tchau, pode ir para a vida civil, fazer o que quiser. O Abel falou que foi o primeiro ano foi o dele, que permitiu continuar a carreira, e ele já pulou para primeiro tenente, em vez de começar como segundo tenente. Sim, ele aproveitou. É bom. No meu ano tinha isso, mas era oficial temporário. Como tem hoje oficial temporário, você fica 8 anos e tchau, né? Na minha época, assim. Então, na minha turma, só tem um cara que ficou como tenente nessas condições. Eu achei melhor, não, que isso, se eu quisesse, já fui militar, se eu quisesse fazer a prova para ser oficial de marinha, do exército, qualquer coisa, né? Não faz sentido. Mas aí como é que você decidiu, então, entrar para a marinha de novo? Não, eu estava fazendo os meus trabalhos, pandemia. Pandemia. Então isso é recente agora? Recente. Pandemia tão ruim. Todo mundo apertado, tudo dando, nada vende, nada faz nada. Aí minha irmã chegou assim: irmão, por que você não faz um concurso? Vai ser professor de uma universidade e tal. Mas eu não terminei o doutorado. Se eu tivesse o doutorado completo eu faria, mas com mestrado vai ganhar mal e tal. Tem um concurso da Marinha aqui que não pede nem mestrado, só engenheiro. Então eu vou fazer esse concurso. Tinha uma vaga. E não era de eletrônica, não era de informática, era de logística. Cara, é o seguinte, apoio logístico integrado. Quando você faz um navio, por exemplo, esse navio tem que durar 30 anos. Como que você vai garantir que algum equipamento dure 30 anos? Você tem que pensar que daqui a 10, 20 anos você vai ter X pessoas fazendo curso para consertar o canhão, curso para consertar o radar. Você tem que saber que tem que ter tantas pecinhas, parafusos, mas tem também os motores e todas as 30 mil peças que tem num navio. Tem que garantir que vai ter a manutenção daquilo, tem a disponibilidade daquilo. Isso, que você, no período de 30 anos, que pode chegar a 40. Não é o correto que chegue a 40. As antigas, as fragatas antigas dos anos 70 estão ainda operando. Metade já foi destruída, que não dá muito. Ela pode funcionar, mas é que as peças você não encontra mais. Principalmente a eletrônica. A eletrônica daquela época. Imagina, HD SCSI. Você não encontra HD SCSI mais vendendo. E tem HD SDI, que é anterior ao SCSI, tem ainda. Nos navios dos anos 70. Você vai encontrar usado e vai confiar numa coisa usada. Não, você vai fazer um negócio que simula. É pior ainda. Tem que construir, projetar, programar. Então, sai caríssima a manutenção dessas coisas antigas. Então, até muitas peças estão boas, coisas de metal, estão perfeitas. Mas, então você tem que trocar aquilo. E você, para ter um navio, isso vale para um avião, para um tanque, para qualquer equipamento militar. Teoricamente deveria ser também para equipamentos civis, só que aí é outra história, tem a questão do custo, joga fora o carro e compra um novo, né? Mas quando você faz o navio, você tem que até pensar no descarte dele. Como que você vai descartar? Vocês viram o problema que deu recentemente do porta-aviões que o Brasil vendeu para a Turquia e deu um mau problema porque mandaram devolver. Então, você tem que ter o descarte. Como vão ser descartadas essas peças? Tem problema ambiental. Quer dizer, é uma miríade de coisas diversas. Estou falando uma coisa redundante, né? Se é miríade, ela tem que ser de coisas diversas. Que você tem que pensar treinamento, manutenção, suporte. Mas você já entendia disso antes de... Não! Eu só sabia o seguinte, ia ter uma prova dali a 4 meses que pedia esse assunto. Cara, eu não sei essa porcaria, mas não tem nenhuma vaga para eletrônico. Químico, eletricista, mecânico, cara, não, informática,
não é possível, só ter... E essa era assim, engenheiro. Engenheiro genérico. Então serve eletrônico. Era a única coisa que servia para mim, era isso. E só tinha uma vaga. Aí eu fiz a prova. Como que eu estudei? E não tinha apostila. No dia seguinte que abriu o concurso, tava lá essas empresas anunciadoras de apostilas para concurso, tava anunciando lá concurso em GPROM, engenheiro de sistemas. Como que ele já tem isso pronto? Vou comprar R$60. Nunca chegou. Cara, o golpe da... Aí o que eu fiz? Eu peguei um monte de teses de mestrado e doutorado sobre esse tema, tudo de militares, né? Da Escola de Guerra Naval, tinha muita coisa, e também na UF tem uma área de mestrado em defesa, né? E tinha isso. Aí eu fui estudando, e outra coisa, engenharia de sistemas, que é uma área correlata com isso, né? Que tem essas fases também de projeto, manutenção, suporte. Você sabe que o maior custo para você ter um equipamento é o suporte e a manutenção, não é a aquisição, né? Aí eu sei que a banca examinadora nem conhecia o assunto. Nem conhecia. Era uma banca genérica, fazia de tudo. Concurso para a Prefeitura de Nova Iguaçu, concurso para Marinha. Eles pegaram um livro-texto lá, foram folheando. Isso aqui é interessante, isso aqui dá uma questão. Botavam. Mas o cara tinha questão errada, questão que eu anulei. Não é assim, cara. Fez o negócio errado, é o contrário. E aí eu tirei na verdade, tirei 3º lugar no concurso, tinha uma vaga. Só que tem, todo concurso para engenheiro, eles querem também pontuar com títulos, né? Então, títulos e anos de experiência. E aí você tem lá, trabalhei aqui, eu coloquei aqueles anos. Como eu sou bem velho, eu fui o mais velho do concurso. Aliás, na minha sala, lá na Marinha, onde tem 40 pessoas mais ou menos, eu sou o 2º mais velho. O único mais velho é o chefe geral, que eu era abaixo da turma dele na Marinha. Mas você acha barato você mudar? Aí eu fiquei... de carreira, não é exatamente de carreira, mas muda de completamente de área. É divertido, porque você depois de mais volta, velho, né? Porque você curte a sua incompetência. Eu quero fazer alguma coisa que eu seja incompetente, que eu tenha que aprender tudo. É muito gratificante você aprender que quando você chega lá e tudo é fácil, tudo você sabe fazer, você é especialista, perde a graça. Então, aprender é sempre um desafio, isso te deixa renovado, te deixa jovem. Então, eu achei legal, não sei nada disso. Aliás, eu estudei muito, tá? 4 meses. Podia ter estudado mais, mas fizeram um concurso desse jeito. Mas aí você ultrapassou os outros 2 por causa de idade e título? Ultrapassei. Todos entraram depois, porque de uma vaga, eles aumentaram para 5. Então eu entrei no primeiro mês, comecei a ser treinado, não, fui jogado na fogueira, porque já tinha que aprender as coisas, né? Só o contrato tem 7.000 páginas, tem que conhecer tudo isso aqui para ir controlando o que está sendo feito, o que está errado. Mas é a construção de um navio específico? 4 navios. 4 navios, são as fragatas classe Tamandaré. A rigor eu não posso falar sobre isso aqui, não precisa falar. Mas se você jogar no YouTube, aparece tudo, qual é o armamento que eles usam e tudo mais, né? Não é secreto, é sigiloso. Então, o pessoal que faz reportagem sobre coisa militar tem essas informações e publica. Já foi almirante lá falar sobre o projeto, mas eu mesmo não posso, não gostam que faça esse tipo de divulgação, né? E tá gostando de trabalhar com isso? Eu tô adorando. Então, conta um pouco da sua vida pessoal. Você está com quantos anos agora? Cara, a vida pessoal eu vou ter que pular os casamentos antigos. Não, né? não se preocupa não.
Eu tenho 63 anos. 63. E você tem eu lembro que você tem uma penca de filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos e 3 enteados. Porque eu tive alguns casamentos onde a esposa tinha filho já, né? Então, hoje, só o mais novo que mora em casa, né? O filho da minha esposa, Simone, que mora com a gente. Mas eu recebo Feliz Dia dos Pais de todos eles. Até os outros que estão morando no Paraná, outra está morando na Austrália, são os enteados, né? E eles têm que carreiras eles decidiram seguir? Fora aquele que você falou que hoje é major? Sim, os meus filhos biológicos, um deles é o Marcelo, tem 42. Caramba! O Marcelo tem Você começou cedo? Comecei cedo. O Marcelo tem 42 anos, ele é major do Exército, ele fez IME também. E fez o mestrado, fez o doutorado, é da área de computação, trabalha com redes e ele está trabalhando em Brasília atualmente. E o caçula, que é o Ian, ele é tenente da Marinha, ele também fez escola naval, é fuzileiro naval. Que bacana. Trabalha com cães, basicamente. Os cães, chama-se cães de guerra. Os cães, as Forças Armadas têm cães para emergências, missões perigosas, né? Salvamento, procurar sobreviventes. Interessantíssimo isso. Coisas. Então, os cães lá, eles fazem cursos e as pessoas que vão lidar com esses cães também fazem cursos. Você não tem um monte de coisa técnica. O cão, você não pode usar ele. Se você usar ele num dia, ele tem que descansar 3 dias, que senão ele fica disperso e não te obedece, não faz nada. Tem que dar uma pausa. Então, se você vai para uma missão, você tem que levar X cachorros, tem que levar 4X cachorros, porque você não pode usar todos os cães de uma vez. Se vocês não vão lembrar, mas teve um videozinho da Marinha de uns 2 anos atrás, isso, que foram mostrar um cachorro entrando numa casinha que ele tinha que pegar o explosivo no treinamento, lá em Goiás. Todo ano a Marinha faz esse treinamento, lá em Goiás, Formosa, a cidade lá, é um centro de treinamento da Marinha. Então o cachorro chegou lá, olhou a casinha e saiu correndo. Ele não entrou para pegar o explosivo, é porque o oficial que estava mandando aquele cachorro entrar na casinha, ele não sabia, era só o comandante. Acho que eu não podia falar isso não, mas ele não sabia, ele só pegou o cachorro, vai lá, e o cachorro não respeitou a regra lá, aquele cachorro já estava estressado do dia anterior, e pega lá o cachorro tal. Não era, aquele cachorro era para estar descansando, né? Se fosse meu filho, ele saberia. Agora o comandante vai dar-lhe uma bronca, porque estou falando isso aqui. Mas eu acho que já trocou o comandante. É assim, a rigor não pode ficar falando as coisas, né? Mas não tem nada demais. É coisa comum de militar. É isso, salvamento. Ele teve lá, quando teve enchentes lá em Petrópolis, que desabamentos, tudo. Ele teve lá também com os cachorros procurar sobrevivente, então tem essas coisas. A polícia também tem, né? E as Forças Armadas todas lidam com cachorros para essas coisas. Não é para pegar o cachorro e ir correndo lá com a bomba e explodir o inimigo, não é nada disso. É realmente para participar de operações críticas junto com o homem, né? O militar, o soldado, na companhia do cachorro. Inclusive tem a figura do cachorro, é dessa pessoa. Eles são ligados assim. Interessante. Né? Cada um tem o seu cachorro. Que nem nesses filmes de cão policial, né? O cão é daquele militar, é daquele policial. Não é um cão genérico que vai trocando. Então, as Forças Armadas fazem isso. Tem um monte de outras coisas que as Forças Armadas fazem, né? Tenentes e engenheiros, por exemplo, né? A minha sobrinha, por sinal, atualmente também é tenente da Marinha. Ela é
geóloga. Isso. Uhum. E os seus outros filhos seguiram carreira também, não? Só esses dois? Esses 2 filhos e a Raquel, que é minha filha do meio, ela atualmente está em casa criando filho. Caso criando meu neto lá. Muito legal. Laércio, prazer enorme. Não sei nem como descrever em palavras aqui. Ter essa presença dessa figura ilustre, contando um pouco mais da vida dele, com um bate-papo muito legal. Uhum. E é isso. Prazer. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Abraço para todos aí. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.